Foi numa tarde comum, depois de dias em Austin visitando amigos, que recebi uma mensagem de um velho conhecido do colégio, o Tom. Ele tinha visto meus stories e perguntou quando eu voltava para casa. Eu disse que seria naquele mesmo dia. Ele comentou que morava a cerca de 1 hora de Austin, justamente no caminho de volta para Louisiana. Me deu saudade, confesso. Fazia anos que a gente não se via e, mesmo sem termos conversado muito ao longo dos anos, aceitei o convite para parar na casa dele e tomar um café antes de pegar estrada. Cheguei no fim da tarde. A casa de Tom ficava afastada da cidade, em uma área onde a natureza era mais presente do que o sinal do celular. A estrutura era antiga, mas bem cuidada, com uma varanda de madeira que rangia a cada passo meu. Ele veio sorrindo, me deu um abraço e me convidou para entrar. O cheiro de madeira velha misturado com alguma coisa rústica me pegou de surpresa. Era como entrar em uma casa esquecida pelo tempo, mas ainda viva. A decoração era daquelas que remetem à infância, como se o tempo ali tivesse parado nos anos 70. A gente sentou na sala, bebemos uísque e relembramos histórias da adolescência. A conversa fluiu tão bem que a hora passou voando. Quando percebi, já era noite, e eu tinha bebido mais do que deveria. Tom sugeriu que eu dormisse ali mesmo, e a ideia fez sentido. Eu não estava em condição nenhuma de dirigir. Perguntei se podia ficar no sofá, mas ele insistiu em me dar o quarto de hóspedes, que, segundo ele, estava vazio fazia um bom tempo. Agradeci e fui levado por um corredor curto até a porta. Abri a porta do quarto de hóspedes e a primeira coisa que senti foi o ar parado. Sabe aquele cheiro de lugar fechado, como se ninguém respirasse ali há semanas? Era exatamente assim. Entrei meio cambaleando, joguei minha mochila num canto e me joguei na cama sem nem olhar direito ao redor. Eu estava completamente bêbado e exausto. Só lembro do colchão velho afundando sobre meu corpo e o barulho do ranger da madeira sob meus pés quando me deitei. Não demorou nem 2 minutos e eu apaguei. No meio da madrugada, acordei com a boca seca e a cabeça pesada. O quarto estava escuro, mas a luz da lua entrava pelas frestas da persiana. Foi aí que meus olhos bateram num canto da parede, bem ao lado do armário. De início, achei que fosse só um casaco pendurado num cabide, mas algo naquela silhueta me deixou desconfortável. Parecia errado. O formato era mais largo, com ombros marcados, e a forma como a sombra se projetava no chão era diferente de qualquer roupa. Fiquei olhando aquilo por um tempo, tentando encontrar uma explicação lógica. O álcool ainda fazia meu raciocínio ficar lento, mas eu sabia que algo não batia ali. Virei para o outro lado, tentando me convencer de que era só um casaco. É só a sua imaginação, eu repetia para mim mesmo. Mas a sensação era outra. Era como se aquela coisa ali estivesse ciente da minha presença, como se me observasse. E a cada segundo que eu tentava ignorar, a angústia aumentava no meu peito. Fechei os olhos com força e tentei dormir de novo. Em algum momento, consegui, mas não durou muito. Acordei novamente, dessa vez com um barulho, um rangido leve, como se alguém estivesse andando lentamente sobre a madeira antiga do chão. Abri os olhos assustado. O quarto agora estava levemente iluminado pelo amanhecer, e a primeira coisa que fiz foi olhar para o canto. A sombra havia desaparecido. O lugar onde aquela figura estava agora, Asta, estava vazio. Sentei na cama com o coração disparado. Eu não sabia se estava ficando louco, se aquilo tinha sido um sonho ou se realmente havia alguém ali. Levantei devagar, tentando escutar qualquer som vindo da casa. Abri a porta do quarto e fui direto para o quarto de Tom. Ele ainda dormia, roncando como se nada tivesse acontecido. Tentei acordá-lo, mas foi difícil. Quando finalmente abri os olhos, me viu suando, pálido e completamente fora de mim. Expliquei para ele o que tinha visto e onde estava. Ele ficou me olhando confuso e disse que não tinha nenhum casaco no quarto de hóspedes. Aliás, ele nem tinha um cabide ali. Disse que o quarto estava vazio há meses e que nada fora colocado lá desde então. Levei ele até o quarto e apontei o canto onde tinha visto a silhueta. Não havia absolutamente nada ali. Só a parede limpa e o velho armário fechado. Tom parecia tão incomodado quanto eu, mas tentava disfarçar. Ele me perguntou se eu não tinha sonhado. Eu quase queria que ele estivesse certo,
Mas não, eu sei o que vi. Eu estava acordado, vi aquela coisa ali, parada, imóvel, me olhando. E depois ela sumiu. E ainda teve o som dos passos. A casa estava toda trancada, sem sinal de entrada forçada, sem marcas, sem pistas. Mas eu sabia que algo, ou alguém, esteve naquele quarto comigo naquela noite. E isso não é algo que se esquece fácil. Tom sugeriu que a gente desse uma olhada pela casa, só para me acalmar. Vasculhamos tudo. Cada quarto, cada armário, o porão, o sótão, até o quintal. Nada. Nenhum sinal de invasão. Nenhum objeto fora do lugar. Só o silêncio. Aquele mesmo silêncio pesado que eu senti no quarto. Aquele que não é só ausência de som, mas uma presença. Na hora que o sol já estava completamente alto, eu decidi ir embora. Juntei minhas coisas, agradeci a hospedagem e tentei parecer calmo. Mas por dentro, eu só queria distância daquele lugar. Tom me acompanhou até o carro, ainda tentando entender o que eu tinha vivido. A expressão dele não era de quem duvidava, era de quem não queria acreditar. E eu entendo. Às vezes, é mais fácil fingir que nada aconteceu do que aceitar que há algo inexplicável na nossa realidade. Durante o caminho de volta, com a estrada cortando o silêncio da manhã, minha mente repetia a cena, aquela sombra, aquela forma que parecia humana, mas imóvel, o jeito que ela desapareceu. Eu tentei racionalizar, talvez um sonho, um efeito do álcool, uma ilusão provocada pela penumbra. Mas e o som dos passos? E a ausência total de objetos no quarto? Nada fazia sentido. E é justamente isso que me assusta até hoje. Tentei esquecer. Tentei seguir com minha vida como se nada tivesse acontecido. Mas toda vez que entro em um quarto escuro, minha mente volta para aquele momento. Aquele canto do quarto. Aquela presença silenciosa que parecia me observar. E o pior, a ideia de que ela ainda possa estar por aí, em algum lugar, esperando outra pessoa se deitar cansada, bêbada, vulnerável. O desconhecido assusta, mas o que te olha do escuro sem fazer barulho assusta mais. A parte mais cruel disso tudo é que ninguém mais viu. Não houve testemunhas, provas, vídeos, só a minha palavra. E como convencer alguém de que você viu algo que nem sabe explicar? Eu mesmo me pergunto se vi o que achei que vi. Mas o medo, esse eu não tenho dúvida de que foi real. Ele me consumiu ali, naquela cama. Me fez sentir pequeno, impotente, como uma criança com medo do armário. Por vezes, penso em perguntar novamente ao Tom se algo parecido já aconteceu com ele, mas algo me impede. Talvez o medo da resposta, talvez a certeza de que, se aconteceu comigo, pode ter acontecido com outros. E se for isso, se aquela coisa for real e estiver ligada àquele lugar, então ela não apareceu por acaso, então ela me escolheu. E isso é o que mais me dá calafrios. Até hoje, quando fecho os olhos e lembro daquela noite, consigo ver a silhueta imóvel, sólida, negra, como se absorvesse a pouca luz da lua. Não era um casaco, eu sei que não era. E o mais estranho de tudo, parecia esperar algo, como se ficasse ali parada só observando, decidindo algo sobre mim. A figura não fez som, não se moveu, não ameaçou, mas ainda assim, foi a coisa mais assustadora que já vi. Eu tinha 18 anos quando essa história aconteceu. Era verão na Suécia e meus pais decidiram fazer uma viagem de carro para visitar um parque de diversões em outra cidade. Como sempre gostei de natureza e aventura, convidei minha amiga Ana para vir com a gente. A ideia era simples: dirigir até o parque, acampar por perto e nos divertir. O que ninguém imaginava era que aquela viagem, aparentemente tranquila, se transformaria numa das noites mais assustadoras da minha vida. O trajeto até a cidade correu bem, apesar das longas horas na estrada. Chegamos no fim da tarde e decidimos que visitaríamos o parque no dia seguinte. Tudo o que precisávamos era de um local para montar nossas barracas e passar a noite. Começamos a procurar um camping na região, mas todos estavam lotados por causa de um torneio de futebol que acontecia naquele fim de semana.
Meu pai tentou ligar para diversos lugares, mas nenhum tinha vaga disponível. Sem opção, decidimos acampar em uma área de natureza aberta. Usamos o GPS para encontrar um estacionamento em uma reserva florestal próxima, onde seria possível montar as barracas sem ser multado. Quando chegamos, ainda havia algumas pessoas caminhando por ali. Perguntamos a uma senhora se era seguro passar a noite naquele local e ela nos garantiu que sim. Confiante, meu pai estacionou o carro num canto do terreno, cercado por árvores, e começamos a descarregar tudo. Havia um carro velho parado mais adiante, meio encostado no mato, com aparência abandonada. Achei estranho, mas não dei muita importância. Estava cansada da viagem e só queria descansar. Meus pais montaram uma barraca para eles e Ana e eu armamos outra ao lado. Fizemos tudo rápido, pois já escurecia. Quando terminamos, entramos na barraca, comemos alguns lanches, assistimos vídeos no celular e tentamos relaxar antes de dormir. Já era por volta das 11 da noite, quando decidimos apagar as luzes. Meus pais já estavam dormindo e tudo parecia tranquilo. Foi só depois da meia-noite que o clima mudou completamente. Um som metálico alto ecoou no estacionamento, como se uma pá tivesse sido jogada com força sobre o chão de cascalho. Eu e Ana congelamos. Nossos olhos se encontraram no escuro e não dissemos nada por alguns segundos. Depois, cochichando, tentamos entender o que podia ter sido aquele som. Logo em seguida, ouvimos o barulho de um porta-malas sendo fechado com força. A origem era clara, vinha da direção do carro velho. Não sabíamos se alguém estava usando o veículo ou se era só uma coincidência bizarra. Depois disso, o carro acelerou bruscamente e foi embora em alta velocidade. A tensão no ar era tão forte que mal conseguíamos respirar. Mandei mensagem para um amigo de uma cidade próxima, contando. A resposta dele me fez gelar por dentro. Ele disse que aquela praia, que ficava a apenas 10 minutos dali, era conhecida por crimes e atividades ilegais ligadas a gangues. Fiquei paralisada. Não sabíamos, mas estávamos acampando em uma das regiões mais perigosas da área. Tentei manter a calma, mas tudo que eu queria era sair dali o mais rápido possível. E foi nesse estado de tensão que um novo som cortou a noite. E foi o pior de todos. Um grito masculino, alto, desesperado, vindo da floresta. Não era um grito comum. Era um som de dor, de agonia, de puro terror. Era impossível fingir que não ouvimos. Imediatamente mandei uma mensagem para minha mãe, contando o que tínhamos escutado. Ela não respondeu. Liguei e, quando finalmente atendeu, disse que ela e meu pai não tinham ouvido nada. Tentei explicar, mas parecia que eu estava falando sozinha. A sensação era de impotência total. Ana e eu estávamos paralisadas. O tempo parecia não passar. Cada minuto parecia uma hora. Pensamos em sair correndo para o carro, mas ficamos com medo de chamar a atenção. Foi então que ouvimos passos, lentos, precisos. Alguém caminhava ao redor das barracas. Segurei a respiração e fechei o celular para que a luz não denunciasse nossa presença. Ana estava tremendo. Os passos davam a volta na nossa barraca, depois iam em direção à dos meus pais e depois para o carro. Em determinado momento, os passos pararam. Sentimos que a pessoa estava observando, parada, respirando perto. O silêncio era tão absoluto que podíamos ouvir nosso próprio coração batendo. Então, os faróis de um carro iluminaram a barraca de repente. Nos abaixamos imediatamente. Era o mesmo carro velho. Ele havia voltado. Vimos a porta bater e, em segundos, o carro acelerou novamente, sumindo na escuridão. Achamos que tudo tinha acabado, mas nos enganamos. Cerca de 5 minutos depois, outro carro surgiu. Era a polícia. Os faróis eram inconfundíveis. O veículo passou em alta velocidade, na mesma direção em que o carro velho tinha ido. Foi um alívio e, ao mesmo tempo, uma confirmação. Não estávamos imaginando nada. Havia realmente algo muito errado acontecendo ali naquela noite. Ainda assim, por mais que os sons tivessem parado, o medo persistia. Ficamos em silêncio, tentando entender o que fazer. Sem conseguir dormir,
Decidimos sair da barraca e entrar no carro, trancando todas as portas. Ficamos ali dentro, eu acordada e em alerta, e Ana acabou cochilando ao meu lado por pura exaustão. Permaneci atenta até o céu começar a clarear. Por volta das 5 da manhã, voltamos para a barraca e tentamos dormir. Ao contarmos tudo para minha mãe, ela revelou algo ainda mais apavorante. Também havia escutado os passos ao redor da barraca deles, e mais, ouviu respiração pesada, forte, como a de um homem tentando conter a própria ansiedade. Meu pai, por outro lado, dormiu a noite toda, sem perceber nada. Rapidamente desmontamos as barracas, colocamos tudo no carro e decidimos ir embora daquele lugar. A floresta, antes bela, agora parecia sombria e ameaçadora. Apesar do trauma, fomos ao parque naquele mesmo dia, tentando esquecer o que havia acontecido. À noite, já mais calma, decidi pesquisar sobre aquela reserva natural. O que descobri me deixou em choque. Pouco tempo antes da nossa visita, um homem havia sido assassinado ali, esfaqueado até a morte por causa de dívidas com uma gangue. Além disso, 2 outros homens haviam desaparecido na mesma praia próxima e nunca foram encontrados. A informação me atingiu como uma pedra. O grito que ouvimos, os passos ao redor, o carro abandonado. Tudo fazia sentido agora. Aquele lugar era palco de violência e nós acampamos bem no meio disso. Fiquei pensando o tempo todo. E se a pessoa que andava ali estivesse decidindo se faria algo com a gente? E se estivéssemos a segundos de nos tornarmos mais um caso não resolvido daquele local amaldiçoado? Até hoje, não sei exatamente o que aconteceu naquela noite, mas há perguntas que me assombram. Quem gritou na floresta? Por que usaram uma pá no meio da madrugada? E por que alguém caminharia ao redor de barracas, respirando pesado, sem fazer nada? Às vezes, a ausência de respostas é mais assustadora que a verdade. E o silêncio da floresta, naquela noite, parecia esconder segredos que jamais deveriam ser revelados. Eu era criança quando a primeira coisa estranha aconteceu. Tinha 6 anos, idade em que os detalhes da memória começam a se fixar com mais nitidez. Dividia o quarto com meu irmão mais velho, Keith, que tinha 8 na época. Nosso pai era rígido quanto à hora de dormir, 8:30 em ponto. Se estivéssemos acordados depois disso, o castigo era certo. Aquela noite parecia igual a qualquer outra até Keith me sacudir no meio da madrugada, sussurrando meu nome com urgência. Acordei assustado, mas sem entender por que ele me chamava daquele jeito. Ele mandou eu ficar quieto e escutar. Obedeci e então ouvi. Uma voz suave, parecendo a da nossa mãe, nos chamava lá de baixo. Era fraca, mas nítida. Keith, Mikey, dizia com doçura. Imediatamente me levantei para atender, mas Keith segurou meu braço com força e disse que não era a nossa mãe. Eu fiquei irritado com ele, achando que estava tentando me assustar. Mas a seriedade no rosto do meu irmão era algo que eu nunca tinha visto antes. Ele estava realmente com medo, e isso me fez hesitar. Mesmo assim, decidi checar. Fui até a porta do nosso quarto e colei o ouvido nela. A voz estava lá, um pouco mais clara agora, mas ainda naquele tom baixo, quase sussurrado. Eu disse a Keith que era a mãe, mas ele insistiu que não era. Foi então que abri devagar a porta do corredor. Do lado de fora ficava um pequeno hall, com o banheiro à esquerda e o quarto da nossa avó à frente. À direita, havia uma porta que dava para as escadas. Era dali que vinha a voz. Com a respiração presa, abri a porta da escada só o suficiente para espiar. Lá embaixo, vi uma figura feminina parada no pé da escada. A luz da cozinha acesa às suas costas desenhava o contorno do corpo com clareza, mas havia algo errado. Mesmo com a contraluz, percebi que não era a minha mãe, era outra mulher. Ela levantou o rosto devagar e, com um sorriso que não combinava com o tom da voz, disse: "Oi, querido. Venha até aqui." Não esperei mais nada. Fechei a porta com força e corri de volta para o quarto. Keith me olhou com os olhos arregalados. Eu só conseguia balançar a cabeça e repetir: "Não era a mamãe."
Tranquei a porta do quarto e começamos a chorar. Estávamos com tanto medo que decidimos gritar e bater no chão para chamar a atenção dos nossos. Eles ficaram tensos, principalmente nossa mãe. Perguntou como era a mulher, mas só conseguimos dizer que ela parecia uma sombra com voz doce. Nosso pai desceu para verificar a casa inteira. Voltou dizendo que não havia ninguém lá. Nunca mais tocaram no assunto, como se quisessem apagar aquilo da memória. Mas eu nunca esqueci, nem meu irmão. E às vezes, quando fecho os olhos à noite, ainda consigo ouvir aquela voz me chamando, como se estivesse esperando uma segunda chance. Anos se passaram. Cresci, comecei o ensino médio e achava que coisas daquele tipo pertenciam à infância ou à imaginação, até que algo voltou a acontecer. Era um fim de semana e minha amiga Hayley organizou uma pequena reunião na casa dela. Fui porque ela insistiu, mas me arrependi quando descobri que ela havia chamado um garoto com quem eu tinha um passado complicado. Ela queria forçar uma reconciliação entre nós, mas só me deixou desconfortável. Depois de algumas horas, decidi ir embora sozinha. Não era muito longe da minha casa, então resolvi ir a pé. As ruas estavam silenciosas, mas não completamente desertas. Era um bairro suburbano, tranquilo. Depois de andar uns 10 minutos, percebi um homem andando atrás de mim. Usava um moletom com capuz e mantinha as mãos nos bolsos. Achei estranho, mas continuei. Quando ele se aproximou, me cumprimentou com um sorriso e disse: "Tudo bem, moça?" Apenas respondi: "Oi", e segui andando, mas algo no tom da voz dele me incomodou. Continuei andando, tentando não parecer assustada, mas o homem seguia a mesma direção. De tempos em tempos, olhava para trás e ele sempre estava lá, à mesma distância. Meu estômago embrulhava a cada passo. Ele então perguntou: "Você é daqui da vizinhança?" Respondi com frieza: "Não." Ele riu, como se achasse engraçado o meu tom. Foi nesse momento que comecei a mandar mensagens para todos os meus amigos, pedindo que alguém viesse me buscar. Para meu azar ou sorte, quem respondeu foi justamente o garoto que eu evitava naquela festa. Ele se ofereceu para me buscar e saiu de carro imediatamente. Enquanto isso, o homem continuava atrás de mim. De repente, ele disse algo que fez meu sangue gelar. "Eu não vou te machucar. Você mora perto da escola primária, não é?" Eu parei. Ele também. Olhei para ele e vi o sorriso desaparecer. Era como se ele estivesse me analisando, como um predador olhando a presa. Algumas luzes de casas acenderam. Pessoas começaram a olhar pelas janelas. Ele então correu. Sumiu na escuridão como se nunca tivesse estado ali. Fiquei parada, tremendo, até um casal sair da casa mais próxima. A polícia veio, mas o homem já tinha sumido. Depois daquela noite, minha mãe instalou câmeras por toda a casa. Algumas visíveis, outras escondidas. O medo dela cresceu a tal ponto que menos de um ano depois, decidiu vender a casa. Ela dizia que não conseguia mais dormir tranquila, sabendo que alguém conhecia nossos nomes, nossos caminhos e até onde eu estudava. Eu concordei. Passei meses dormindo com a luz acesa. Às vezes, até hoje, acordo com a sensação de estar sendo observada. O mais assustador em tudo isso é que nas duas experiências, a da escada e a do homem que me seguiu, havia um ponto em comum. Eles sabiam quem eu era. Sabiam meu nome, meus hábitos, minha localização. E isso não é algo que a gente consegue esquecer. É como se a sombra da infância tivesse se tornado carne e osso anos depois. Como se o que começou como um sussurro no escuro tivesse evoluído para algo mais real e perigoso. Sempre me pergunto se são coisas separadas ou manifestações da mesma entidade, do mesmo mal, que só mudou de forma com o tempo. Talvez a voz que me chamava quando eu era criança nunca tenha ido embora. Talvez ela tenha apenas esperado eu crescer para se manifestar de outro jeito. Ou talvez o mundo seja cheio de pessoas que observam silenciosamente, à espera do momento certo para aparecer. Seja atrás de uma escada ou em uma calçada qualquer,